Bom pessoal, mais uma vez, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já passei a atividade para vocês, que é sobre os indicadores financeiros e os índices de balanço. Na atividade dessa semana eu vou estar solicitando a vocês para estarem encaminhando as palavras passe ou palavras-chave que eu vou estar informando nas videoaulas dessa semana, tá bem? Aí eu já vou dizer a primeira. A primeira palavra-chave é liquidez. Palavra-chave número 1, liquidez. Então, aí, como eu já disse, né? Os índices de liquidez, o que seria? Eles avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações. A capacidade de pagamento ela vai analisar a partir das informações do seu ativo e as suas obrigações são as contas existentes no elemento passivo. São de grande importância para a gestão, para a administração, tendo em vista a avaliação da continuidade da empresa. Esses índices variam, certo? E essa sua variação é motivo de análise dos gestores. A principal documento que é analisado para ser retirado essas informações é o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil que evidencia, que mostra a posição da empresa, certo? E é atualizado constantemente, ok? Os índices de liquidez, na verdade, os índices existentes hoje são os índices de liquidez, endividamento, lucratividade, atividade, rentabilidade e índices dinâmicos. Nas aulas de hoje, os assuntos que a gente está vendo os índices de liquidez, que são divididos em 4 tipos, tá? O índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e o índice de liquidez imediata. A tendência é que quanto maior esse índice, melhor, certo? O ideal é que ele seja pelo menos acima de 1, ok? Acima de 1. Aí eu vou falar agora a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é a palavra indicador. Indicador. Então, vamos calcular agora o índice de liquidez geral. Para encontrar o índice de liquidez geral, eu tenho que ter o valor do ativo circulante, o valor do RLP. Professor, que cargas d'água é RLP? Realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo é o mesmo que ativo não circulante. É um valor que ele vai receber no futuro. Somo isso, divido por passivo circulante, que é um valor também que vai ser informado, e o LP. Professor, não sei o que é LP. Exigível a longo prazo. É um valor que a empresa vai ter que pagar a longo prazo, certo? RLP, basicamente, seria o ativo não circulante, e o ELP, que seria o passivo não circulante. E algumas perguntas podem ser feitas, como por exemplo, o que podemos converter em dinheiro e o que precisaremos pagar. Por exemplo, então, neste exemplo, que inclusive é o exemplo da atividade, que eu já passei para vocês. Qual é o índice de liquidez geral? Se o ativo circulante está avaliado em 30 mil reais, o passivo circulante está avaliado em 20 mil, o realizável a longo prazo, 8 mil, o exigível a longo prazo é de 12 mil. Apenas substituição, galera. Fica no denominador, né? Não, no numerador, parte de cima. 30 mil mais 8 mil, divido, denominador, né? 22 mil mais 12 mil. Então eu tenho 38 mil dividido por 34 mil. Isso eu vou encontrar um índice de liquidez geral de 1,118. A situação da empresa está relativamente favorável. Por quê? Imagine só, se ele tivesse menos de 1, isso significa que os valores do passivo estariam maiores que os valores do ativo. Aí vem outra observação. Os valores do ativo é indicado que eles sejam sempre pelo menos maiores, tá bem? Maiores. Então, uma crítica sutil, os prazos são díspares, os prazos são diferentes entre circulante e não circulante, tá? Aqui é só a ilustração, pronto. O segundo índice.
O segundo índice é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente eu vou avaliar apenas o ativo e o passivo circulante. Como o próprio nome diz, se ele é corrente, eu vou estar avaliando apenas aqueles valores que estão correntemente sendo movimentados. Eu vou informar agora a terceira palavra-passe, que é a palavra rentabilidade, certo? Algumas perguntas importantes quando se fala em liquidez corrente. O que podemos converter em dinheiro no CP, certo? No curto prazo. O que precisaremos pagar no curto prazo. Então, essa questão também é que eu passei para vocês fazerem. Qual o índice de liquidez corrente se o ativo circulante está avaliado em R$30.000, passivo circulante em 22.000, realizável a longo prazo 8.000 e exigível a longo prazo 12.000. Apenas substituição. 30.000 dividido por 22.000. Eu tenho que o índice de liquidez corrente é igual a 1,363. Mais uma vez, a situação da empresa está confortável. É um índice acima de 1. Vamos dar uma pausa nessa videoaula e vamos continuar na próxima.